Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal a placa do nosso PWT 3055 Vintage, uma versão de 90 watts RMS. A placa já está toda pronta. Vamos fazer alguns testes finais da placa, fazer o protótipo e logo em seguida a gente vai testá-lo, né? Vamos ver como é que ficou. O circuito também já está pronto. Se precisar algum ajuste eu vou fazer antes de lançar o amplificador. Então aqui a gente corre atrás mesmo, não deixa para segundo plano. Então tá aí, gente, o nosso PWT 3055, um amplificador vintage. O circuito foi todo elaborado aqui. Vou mostrar para vocês como ficou o circuito elétrico. Então um passo a passo para vocês aqui, tá, gente? Então vamos lá. Esse aqui é o par diferencial. Esse aqui é o espelho de corrente. Eu falei para vocês que estava pensando em botar o espelho de corrente, então foi adicionado. Eu coloquei aqui no VAS somente um amplificador de tensão, né? De um estágio somente, para não complicar o amplificador, não se tornar um amplificador mais elaborado, né? Simplesmente é um circuito muito baseado nos circuitos antigos dos amplificadores, né? Principalmente os da Gradiente aí, Quasar. Então temos um diferencial nesse circuito que foi também adicionado, que foi duas fontes de, quer dizer, uma fonte de corrente constante, né? Alimentados, que alimenta o par diferencial e alimenta o nosso VAS aqui, ok? A parte de drive permaneceu a mesma. A parte de saída eu fiz com 4 transistores, ou seja, 2 pares. Só que aí todos eles são 2N3055. Eu não vi muita vantagem porque vai chegar a 150 watts, mas a rigor eu fiz o cálculo do amplificador baseado numa potência máxima. Lembrando que com um parzinho só a gente chega a 90 aí tranquilamente, desde quando o transistor seja original, tá, gente? A fonte de alimentação também já está ajustada, uma fonte que vai dar 40 volts, então dá para se alimentar aqui 40 volts simétricos, né? Ou seja, 80 volts ponto a ponto. Vou mostrar para vocês também a placa de circuito no papel, para vocês observarem e se posicionarem. Então tá aqui o espelho de corrente. Esse aqui é o par diferencial. Esse aqui é um amplificador de corrente CCS, uma fonte de corrente constante. Essa aqui é a outra fonte de corrente constante. Esse aqui é a fonte do VAS e esse aqui é a fonte do par diferencial, ok? Utilizei um filtro de linha, tem fusível de proteção na saída do amplificador. Um detalhe legal, gente, para vocês é que eu coloquei os resistores de emissor, né? Na verdade, emissor e coletor, porque é semi-complementar. Eles estão, nós vamos fazer um furo no dissipador e esse furo você vai atravessar o resistor. Vamos botar um isolador, tudo certinho. Eu achei bem legal essa estrutura. Vou ver como é que fica. Então utiliza aí, ó, os comentários aí para saber se vocês gostaram desse tipo de layout. Esse aqui é o transistor do BIAS, né? Esse aqui é desse transistor é o drive do negativo, aqui o drive positivo. A fonte é simétrica. Então esse multiplicador de VBE aqui, ele tem uma topologia também muito legal, tá? Que eu coloquei, ela tem uma flexibilização muito boa para que você tenha uma corrente de repouso que foi ajustada para esse equipamento aqui
em 25 miliamperes, ok? Posso ajustar até 60 miliamperes, que vai dar uma boa corrente de repouso. O que eu não quero é deixar muito quente aí os transistores de saída. O ganho desse amplificador, o ganho interno dele é de 41 vezes, ou seja, entrando no sinal aqui de 1 volt, você vai chegar na saída a 41 volts, e isso se a alimentação for maior, é claro, né? Então vocês estão sabendo disso aí. Outro detalhe importante é que eu vou mexer ainda no ganho dele. Vou botar um ganho, reduzir o ganho, vou botar para ganho em torno mais ou menos de um ganho de 30, tá de bom tamanho. Vou fazer o ajuste da fonte de corrente constante para você ter um equilíbrio dinâmico entre os dois, né? Entre a fonte, para que essa aqui não, a fonte de corrente constante do amplificador de tensão, ela consome bem mais do que o par diferencial. Então o que acontece? Se eu não equacionar isso aqui, quando o amplificador der um volume maior, ele vai consumir mais corrente que esse, pode desajustar, criar ruído no amplificador. Então eu estou terminando ainda de calcular o desempenho dessas duas fontes de corrente constante para que o amplificador funcione com equilíbrio. Um outro detalhe é o tripó aqui de offset, para quem quiser fazer equilibrar, né? Porque eu não sei como é que vai ser a procedência desses transistores de saída, né? 2N3055. Então eu vou verificar a tensão residual na saída, né? E vou fazer o ajuste aqui nesse tripó aqui. Lembrando que essa versão de amplificador, tá, gente? Tá usando dois transistores 2N3055 da RCA, originais, só que são usados já, não são novos, tá, gente? Que eu tenho aqui no meu remanescente, então estou usando de acordo com a quantidade que eu tenho. Eu estou pensando aí ver se eu consigo achar outros similares, tipo o MJ802, o MJ15003 e outros também, para ver se dá para fazer, para funcionar. Porque eu inicialmente só vou fazer 40 placas desse amplificador para formar os pares, né? E os meus transistores que estão aqui comigo vai dar na conta para fazer esses 20 pares aí de amplificadores, tá? Lembrando que para os alunos do curso de manutenção de amplificadores AB de potência, eu vou disponibilizar esse circuito, tanto a parte do layout do impresso, como também o diagrama elétrico para a turma estudar, tá? Esse amplificador é bem legal. Quem quiser comprar pronto vai sair montado, ok? Isso que eu tô falando, que não seja aluno. Então os alunos podem comprar o amplificador, que vai junto o esquema elétrico e o circuito o layout da placa, né? Para que vocês possam conhecer o amplificador e aproveitar, ok? Eu fiz o projeto somente para utilizar até 2 pares, ou seja, 4 transistores 2N3055. A versão de placa vai ser somente para 2 transistores de saída mesmo, ok? Usando essa topologia que eu adotei aqui. O circuito ainda tem muitas informações ainda para serem verificadas, né? Então eu já simulei no Multisim. Eu acredito que os ajustes vão ser poucos, né? Porque eu deixei muita margem para fazer regulagem. Então eu acredito que vai ser um bom exemplar aí da Powertronic, principalmente aquelas pessoas que curtiram o som aí dos anos 70, anos 80, nos amplificadores da Quasar aí, da
Polivox, da Gradiente, os amplificadores nacionais, né? A Ibrap. Então, gente, esse amplificador ele vai trazer de volta a nostalgia daqueles tempos, né? A intenção é que vocês curtam o som desse amplificador. Eu vou deixar ele bem próximo ao som daqueles amplificadores antigos, né? E lembrando a vocês que a intenção desse amplificador não é ser o melhor do mundo, não. Isso aqui é para ser um amplificador para curtir mesmo, para desenvolver, para relembrar os velhos tempos. Vai ser um bom amplificador, ok? Eu não fiz teste ainda com o analisador para verificar a distorção dele. Isso aí vai ser numa terceira etapa, né? Eu estou ainda na primeira. Vou fazer o teste de funcionamento dele, botar ele para funcionar. E eu espero que vocês gostem aí desse amplificador e possam curti-lo, né? Um baita amplificador. Fiz, gente, porque eu gosto dessa topologia aqui, tá? Eu gosto de relembrar os velhos tempos. É sempre bom. Então eu estou trabalhando, labutando aqui nesse circuito já tem 2 dias, ok? Essa placa que eu terminei hoje. Vou mostrar o circuito para vocês. Então, o circuito da placa ele é assim. Parte cobreada. Nada muito diferente, tá, gente? Muito detalhe aí que eu ainda tenho que modificar. A primeira placa vai ser essa aqui, que eu vou fazer aqui no nosso laboratório de placa e de circuito impresso, pelo método fotográfico. Então vou gerar o fotolito, vou fazer todo aquele caminhar que vocês já conhecem aí dos amplificadores PWT. Então o primeiro protótipo vai ser esse. Eu acredito que seja um amplificador bem legal para vocês. Eu vou ter um par desse comigo aqui, que eu vou montar com os meus pré-amplificadores, aqueles pré-amplificadores também, que também é da época de 70, 80, só tem a parte de operacionais de baixo ruído, são mais novos. Eu tive o cuidado de manter a integridade desses anos, né, desses amplificadores, e vai ser um conjunto bem legal, 2 placas dessas com o pré-amplificador VBGA. Vou fazer inclusive ajustá-las para esse tipo de pré-amplificador, para que você possa depois com um pré para fono captor usar um toca-disco, né, e botar os seus discos de casa aí, seus vinis, para tocar um pouco. Então é isso aí, pessoal, vamos ficar por aqui, mantendo vocês sempre informados sobre o projeto, como tá, andamento. Eu não tenho um preço ainda de quanto vai custar essa placa. Estou em fase ainda de projeto, então não tenho como precificar nada, porque eu não sei o que vai modificar, se vai manter. Mas a intenção é que vocês relembrem aí, principalmente o pessoal da velha guarda, relembrem aí os amplificadores da época, principalmente os da Quasar, que fizeram história aqui no Brasil. E é isso aí, pessoal, um abraço a todos, muito obrigado. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal, e vamos que vamos. Valeu, pessoal, um abraço.